Glória a Deus, aleluia, salve Maria sobre a sua vida. Cara, eu tô vendo vários debates, Xandão com Jacques Vitor Xandão, Lucas Banzoli refutando o catolicismo refutando o Lucas Banzoli. Ele vejo o Xandão pegando o vídeo de Lucas Banzoli falando desse livro aqui, ó, que é uma heresia, a São Afonso de Ligória, né? E esse tratado da verdadeira devoção de Maria, que os caras falam que é uma idolatria, que é contra a Bíblia. Cara, simples entender isso. Voltando. Quem é São Luís Grinó de Melfort? Quem é Santo Afonso de Ligória? São católicos. Claro que um protestante vai ler esse livro, vai ver heresia, porque eles não têm amor e a veneração pela Virgem Maria. Você pega, tem no mundo todo 60 mil fundamentos de homens, são igreja protestante. Se cada pastor lê isso aqui, vai interpretar de um jeito. Simples. Maria pede para o seu filho atende. Está isso na escritura. Por que o filho atende? Porque Maria disse o sim a Deus. Do mesmo jeito que Deus enviou o anjo lá para dar a saudação a Maria, ela diz o sim, faça-me segundo a tua palavra, Lucas 1, 30 e 8, Fiat de Maria. Simples. Se ela pedir ao filho, o filho atende. João 2. Em vida, o filho atendeu. Agora imagina o filho na glória. Aí, o Glória de Maria fala sobre isso. Os verdadeiros discípulos de Maria, os verdadeiros marianos, etc. Aí o infeliz vai usar versículo sincronizado fazendo a doutrina. Cara, simples, pô. Cada dia que passa, eu, servo Roberto, estou vendo isso. Olha só. Bíblia, vamos de Bíblia. Gálatas. Olha só. Gálatas. Imagina, 60 mil denominações, 60 mil interpretações. Que Paulo fala o quê, ó? Simples, você não precisa ir viajar muito, dando ouvido para esses caras que Xandão, Super Xandão, dando ouvido a Lucas Banzoli, dando ouvido a Rafael Pablo, dando ouvido a João Oliveira BR. Cara, nós temos que quem dá ouvido, quem foram testemunhas oculares, quem caminharam o próximo com os apóstolos. A Bíblia deixa bem claro. Olha só, se tem 60 mil igrejas fundadas, aqui no Brasil 20 mil, Paulo está falando que já refuta. Olha só, Gálatas 1, 6, ó. Estou admirado que de tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para o evangelho de frente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. De fato, não há dois evangelhos. É simples sem pensar, cara. Eu não preciso nem ser católico, não preciso nem ser protestante para entender isso. Se tem 60 mil igrejas, denominações, então são 60 mil evangelhos sendo pregados, todos tirados da mesma Bíblia. Paulo está falando, de fato, não há dois evangelhos. Qual o evangelho que Paulo está falando? Aí você vê o escroto desses caras. Ah, a igreja é onde está dois ou mais três reunidos. Em meu nome. Não, Cristo não fundou nenhuma igreja. Simples, pô. Aqueles que não é guiado pelo magistério, tá ferrado.
Atos dos Apóstolos 2 desce quem? A quem foi confiado? Atos dos Apóstolos 1 e 2. João 21, do 15 e 17. A quem que isso deu? Apacentar os cordeiros. As ovelhas. A quem? Mateus. Olha só, cara. 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra de firme igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é dessa igreja que Paulo está falando que é o único só evangelho. Ó, uma só revelação, cara. Olha só, aí esses pastores lê a Bíblia aqui, já começa. Não, Deus está falando como já começa a fundar a igreja. Cara, tava vendo um vídeo do Super Xandão? Que bizarro, cara. Fica no seu mundinho fitness, que é muito melhor nesse mundinho seu de videogame, que você publica essas lives suas. Não, meu, aqui ó. Se sobre ti Pedro de ficar em igreja, então tem uma igreja fundada. Cabeça dessa igreja é Cristo. Efésios 2:20, coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3:15, e Efésios 2:20, faz o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Então, essas pedras de ângulo são mais de 60 mil denominações. Olha só, uns dizem que é João Batista, Mateus 16, 13 ao 15, outros dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta que ressuscitou, e vocês? Por isso que Cristo, ele instituiu, fundou uma igreja. Para você não seguir esse evangelho diferente. Não há dois evangelhos. Olha só. Aí o Lucas Manzoli faz um vídeo quase de 1 hora falando desse tratado Verdadeira Devoção, ou Glórias de Maria. Para eles fala que é uma idolatria. Eu tô lendo ele, cara. Maria é a esperança de todos, ó. É tudo que fala aqui é pelo mérito de Cristo. Por quê, ó? Glórias de Maria, pelo mérito de Cristo. Todos os dogmas, todos os livros compostos, feitos pela igreja, pelos filhos da igreja, sobre Nossa Senhora, etc. O mérito é seu filho. Conhece o fruto pela árvore. Simples, cara. A mãe tem autoridade, sim, um respaldo de pedir ao filho, o filho atende. Se em vida ele atendeu seu jumento, João 2, do 2 em diante, olha só. Por quê? Porque vocês não conseguem provar seus fundamentos. Claro. Ó, João 2, ó. 4, ó. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós, ó. O termo mulher, Apocalipse 2, aparece quem ali? Revestida de sol. Por que ela está revestida de sol? Porque ela está toda cheia de glória? Pelo mérito do seu filho. Se em vida ela teve a autonomia de antecipar a hora, o momento não chegou, ó. Olha aqui, ó. Compete isso a nós, a minha hora ainda não chegou. E Cristo operou milagres e prodígios. Por quê? Porque a mãe pediu. Então, olha só. Removendo as barreiras. Não era momento. Minha hora ainda não chegou, mulher. Compete isso a nós? Olha só, o termo nós. Então ela tem respaldo também nesse projeto salvífico da salvação. Por quê? Se eu tiver Maria, se eu ser imitadora de Maria, se eu aprofundar nesses livros mariológicos, como por exemplo aqui o Verdadeira Devoção Tratado da Virgem Maria, São Luís Maria Grignot de Montfort, eu vou chegar próximo ao Cristo. Momento nenhum esses livros, esse escrito, Lucas Manzoli, seu mentiroso, seu herege, que denigra a igreja, é para adorar Maria. Pelo contrário, é para você chegar próximo à oração Ave Maria. Quando ora a oração Ave Maria, o mérito não é a Maria, é o que ela carrega no seu ventre. Olha só, tudo que a igreja prega é
de acordo com a Escritura. Aí tem os ignorantes que vão dar ouvido para esses mestres que estão semeando a confusão. Você viu ali, tem uma igreja. Mas o jumento vai falar, não, que isso não fundou na igreja. Mas a Bíblia diz que sobre ti Pedro firme igreja. Aí vai entrar para teologia, vai para filosofia, etc. Fazer aquela salada para tirar você do caminho da verdade. Porque, ó, Tito 1, 8. Se for preferir ler todinho Tito do 1 até o 16, você vai entender que São Paulo está falando ali para o seu filho na fé, Tito. Se converteu para a pregação de São Paulo, certo? Ó, ao contrário, Tito 1:8. Seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegado à doutrina da fé. São doutrina protestante? Apegado à doutrina da fé. Qual doutrina da fé, meu querido? 60 mil denominações, essa é a doutrina da fé que essas igrejas estão proclamando, anunciando, é esses apologeta protestante. O cara diz que é católico, mas não acredita na igreja católica. O que São Paulo está falando? Tal como foi ensinada. Por quem? Se apegar à sã doutrina da fé, tal como foi ensinada. É difícil entender isso? Claro, você não lê Bíblia, pô. Prefere escutar esses caras. Para poder exaltar segundo a sã doutrina, rebater os que contradizem. Tudo que você precisa para refutar o protestantismo está aqui, ó. Ah, mas os pais, está aqui. Tudo que os pais da igreja pregou está aqui. Tudo que os pais da igreja viveram está aqui. Os pais da igreja não pode ser contraditório a isso aqui. Porque isso aqui vem do magistério, vem da igreja. A pregação dos filhos da fé da igreja. Orava junto com Maria. Simples entender isso. Simples. Primeiro título. Não. Tito 2. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Olha só. Tito 2. 10. Ó. O homem que assim fomenta divisões depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-ai. Visto que essa tal é uma perverso, que persevera no seu pecado, se condena a si próprio. Ó. Divisões. Lutero ele foi advertido pelo seu amigo, mas continuou. Se teu pensamento, se teu princípio, Lutero, vai surgir montoeiras de divisões. Só. Simples, pô, entender isso. Ó. 2 Timóteo 2:8. Não, Tito 2:8. Certa é esta doutrina que quero que a ensine. Olha só que ele está falando para Tito. Ó. Certa é esta doutrina que quero que a ensinem com insistência e firmeza para que os que abraçam a fé em Deus se esforcem por ser aperfeiçoar na prática do bem. Isso é bom e útil ao homem. Olha só. Simples, pô. É simples entender isso, cara. Eu, servo Roberto, não vejo problema nenhum. No começo, quando eu não entendia, quando comecei a ler Bíblia, quando comecei a tentar fazer esse trabalho, eu não entendia. Lia Mateus 16:18, como pode? Não entendia. Como eu passei a entender? Buscando, aqui ó, documento da igreja. Vendo Daniel Silveira, vendo Paulo Leitão, vendo nosso saudoso Monsieur Jonas Abibes, que Deus até intercede por nós, irmão. A Canção Nova, vendo Dunga. Olha só. A mente vai abrindo porque você tem amor pela igreja, pela verdadeira doutrina, não divisões.
Hoje virou um comércio, cara. Hoje vemos católicos aí fazendo live pedindo dinheiro, cara. Simples, pô. Mateus 10, 8, foi dado de graça. A nossa missão é anunciar de graça. Tem uns que cobram, anuncia pedindo ajuda, mas, meu irmão, nosso foco não é esse, cara. Não tenho nada contra quem pede, pô. Infelizmente, está virando um negócio. A apologeta católica, a apologeta protestante virou um negócio, cara. O foco não é apologética. O foco é pregar a palavra, como foi pregado, anunciado, a sã doutrina da salvação, para combater aquele que contradiz, cara. Antes eu tinha até esse pensamento, mas eu não tenho. Eu boto o vídeo desses hereges, como Lucas Manzoli, e vou fazer vídeo em cima, pregando. Não quero entrar nesse contexto de apologética, etc. Não, cara. Nós temos que entrar no tipo, esse estudo pregando em cima da mentira. Combatendo aquele que contradiz a sã heresia com a pregação que vem do magistério. De Bíblia. Catecismo. Simples, cara. Salve Maria. Veja lá o Padre Luiz Toro, um dos maiores apologetas que eu acho no Brasil, no mundo todo. Quando vai um cara desse debater com o cara lá, tipo o tema de batismo de criança, é de Bíblia, pô. Acabou, pronto, final. Quero que me mostre na escritura. Aqui, ó. Não tem, cara. Tem versículo bíblico, certo? Os caras usam essas brechas pra degrinir a nossa fé, cara. Ó, os apóstolos do último templo aqui, ó. Deus quer finalmente que sua mãe santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais ou foi. E isso acontecerá sem dúvida, se os predestinados puserem em uso com o auxílio do Espírito Santo a prática. Aqui o cara já vai fazer o que ela mais honrada que Cristo. O cara já vai fazendo toda a elaboração, toda um contexto contra, cara. O mérito é sempre Cristo. Olha só, aqui é para a gente entender ser mariano realmente verdadeiro, ó. Os últimos apóstolos, os últimos discípulos ali, ó, dos últimos tempos vão ser mariano, cara. Que vão defender a igreja realmente. Ó, isso acontecerá sem dúvida. E os predestinados puseram em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que ele indica o seguir. E se observarem com fidelidade, verão então claramente, quando o permite, a fé esta bela estrela do mar, e chegarão ao bom ponto, tendo vencido as tempestades, e os piratas conhecerão as grandezas dessas soberana e se os consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súdito e escravo de amor. Olha só. Vai lendo aqui, você vai entendendo, cara. Sou escravo de Maria? Sim, porque ela me leva a Cristo. Eu não posso ir direto a Cristo. Quem sou eu para ir direto a Cristo? Cristo deixou a igreja que ora junto com a mãe dele. João 19, 26, 27. Filho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Dessa hora ela tornou mãe da igreja, cara. Que o Espírito Santo assiste, ó, unido com a mãe da igreja. Simples, pô. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, pô. Eu não tenho medo desses pastores, eu não tenho medo desses debatentes, não tenho medo, cara. Que eu sei o que eu tô defendendo. Eu sei que tudo dá para provar na Bíblia. Todas essas acusações protestantes aí, que você vê, e na história, na patrística, a igreja refuta, como Tito 9. A sã doutrina que irá combater, a sã doutrina da salvação, que vai combater aqueles que contradizem. Por quê? É contraditório, cara. Por mais que ele use a Bíblia, é uma só doutrina, não doutrina de homens. Do alto. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.